O desmatamento e as mudanças climáticas colocaram a Organização Mundial da Saúde em alerta para uma ameaça de uma nova pandemia. Para os cientistas, a presença de seres humanos em áreas até então inabitadas, como florestas, pode provocar o surgimento de doenças causadas por vírus ainda desconhecidos. Outra preocupação é com o derretimento de geleiras. Segundo a OMS, isso pode fazer com que vírus inativos pelas baixas temperaturas por milhões de anos voltem a ameaçar os seres humanos. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com Esther Sabino, professora do Departamento de Moléstias Infecciosas da Universidade de São Paulo. Professora, uma boa noite, seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. A gente citou esse estudo, esse levantamento. Imagino que o Brasil pode ser um desses locais onde surjam novos vírus devido a nossa floresta e cada vez mais o desmatamento por lá. Isso também pode aparecer aqui? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente, as mudanças do meio ambiente são causadoras, sim, de novas epidemias. Então, é esperado que todas essas mudanças que estão acontecendo possam levar a novos surtos ou grandes epidemias. Doutora, e quando a gente fala de novas epidemias, a gente está dizendo de vírus ou bactérias que seriam transmitidos de animais para seres humanos? Exato. As principais epidemias são causadas por novas introduções vindas de animais, porque os seres humanos ainda não são sensíveis a esses novos agentes. Então, por isso, fica mais fácil você ter um grande número de pessoas infectadas de uma única vez. Então, sim, é bem possível que venha ao ocorrer. E, doutora, o quão importante é a gente estar preparado para isso? Obviamente que, imagino que são duas saídas. A primeira é a gente parar de invadir territórios, tentar diminuir justamente a degradação do meio ambiente. E a segunda é o estudo para se precaver. Como é que funciona isso? Ou seja, estudar possíveis vírus que surjam no mundo, estudando os vírus que já existem? Então, nós temos que criar um conceito novo de que a gente precisa estar atento a todas as mudanças e alterações, por exemplo, surgimento de casos, principalmente em humanos ou em animais próximos a humanos. Você tem que criar um sistema de vigilância. Esse sistema é fundamental para que a gente possa responder rapidamente a um novo surto. Então, todo o foco mundial é de organizar esse tipo de resposta. Como detectar rapidamente? Imagina se a China tivesse conseguido detectar que existia um novo vírus logo no começo de dezembro. Talvez toda a história fosse diferente. Então, o foco de todo mundo tem que ser detectar rapidamente os novos surtos. Professora, a Organização Mundial da Saúde acredita que a Covid-19 foi transmitida de um morcego para um humano lá na China. O morcego ele é um grande transmissor de doença. Existem outros tipos de animais, de espécies que também fazem esse contágio? Então, o morcego ele é um reservatório desse vírus, o coronavírus. Então, para o coronavírus, ele tem um papel importante, apesar de que para essa pandemia a gente não sabe exatamente qual foi o animal. Foi diretamente de morcego para humanos, provavelmente existiu um animal intermediário e provavelmente isso aconteceu no mercado onde tinham muitos animais juntos e muitas pessoas ao mesmo tempo no mesmo ambiente fechado e provavelmente isso facilitou a transmissão do primeiro caso. Então, o morcego é importante não é só para esse agente, o coronavírus. Existem vários outros agentes e aí não é só o morcego que é responsável por essa transmissão. Doutora, a gente citou o aparecimento de novos vírus, mas o quanto preocupante também na situação que a gente vive hoje, vírus que antes não atingiam certas regiões e hoje atingem. Vou citar o caso da dengue e da chikungunya, que começam a atingir regiões que estão
mais propícias a ter justamente pela temperatura no sul do país, também em locais da Europa e dos Estados Unidos. Isso também acende um alerta para as autoridades? Com certeza. Então, esses são os agentes que são conhecidos, mas a tendência é que eles aumentem nos próximos anos devido às mudanças climáticas. Podem ter várias outras epidemias, não só de vírus como de bactéria, por esse motivo. Por isso, a gente realmente precisa cuidar do nosso meio ambiente. É uma necessidade para a nossa sobrevivência também. O Gustavo falou do Brasil. A gente, no caso, chamaria atenção para a Amazônia, pela rica biodiversidade que tem por lá. Seria um possível foco de novas doenças ali naquela região? Sim, com certeza. E também o fato de existir tráfico de animais selvagens, isso é outra fonte constante de possibilidade de transmissão desses agentes. Então, é a destruição que leva muitos desses animais ficarem doentes e transmitirem vírus entre si, que depois, de infectar outros grupos de animais, acabam conseguindo entrar na nossa espécie. Então, esses fatores são extremamente importantes. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre um tema tão importante. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigada pelo convite.